Pessoal, a avaliação do governo Lula despenca. E despenca por três razões. Me siga, meu nome é Medeiros. Primeira razão foi a crise do Pix. O Pix, o governo ensaiou em cobrar um impostozinho do Pix. A segunda razão foram os programas sociais. Se lembra de que o governo diminuiu o índice do salário mínimo, do 14º, chamado 14º salário, que recebe todo ano quem ganha até 2 salários mínimos. Tá? Só essas duas questões foram fundamentais, mas teve uma terceira que fez o governo Lula despencar. Além do LOAS, não é? Além do LOAS, os programas sociais. E teve uma terceira, que é a revisão da vida toda. O governo Lula está devendo a revisão da vida toda e nós estamos batendo. E vamos bater e vamos continuar firme. Olha, a crise foi tão grande que demitiram o ministro Paulo Pimenta. Sabe quem é o ministro Paulo Pimenta? Eu vou deixar uma foto dele aí para você lembrar. É aquele que lá do Rio Grande do Sul, que durante a chuva do Rio Grande do Sul, ele foi quase que um interventor lá no Rio Grande do Sul, criou uma certa crise lá, porque ele passava sobre o governador. Ele demitiu, criatura, o ministro Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é da cozinha do Lula, é amigo da esposa do Lula, mas na questão da publicidade, da propaganda, ele falhou. É o que diz lá no Planalto, de que ele não foi bom na propaganda, que o governo Lula só caiu 6 pontos. Só caiu, sabe por quê? Porque a propaganda foi mal feita. Então, eles tiraram o Paulo Pimenta e colocaram no seu lugar o Sidônio Palmeira. Vou deixar também uma foto dele aí para você saber quem é. Quem é o Sidônio Palmeira? É o homem que fez a campanha do Haddad aqui em São Paulo. Lembra disso? Foi ele o marqueteiro do Haddad. E ele foi marqueteiro também do Lula agora em 2022. Então, houve uma mudança lá no Palácio do Planalto. Eles agora vão inundar as redes sociais de publicidade, mas não adianta, cara. Não adianta. Nós vamos bater contra, porque nós queremos que o governo pague a revisão da vida toda. Eu vou ler aqui para vocês o que saiu no dia de hoje na Folha de São Paulo. Olha, a avaliação negativa do governo Lula sobe para 37% e supera a positiva pela primeira vez. A avaliação negativa foi de 37%. Deixa eu ler aqui para você. A avaliação negativa do governo Lula atingiu 37%, maior patamar numérico desde o início do mandato. Mostra o levantamento da Quest, divulgado nesta segunda-feira, dia 27. O índice cresceu 6 pontos desde a última pesquisa no intervalo de 1 mês e meio. A avaliação considerada positiva é de 31% dos entrevistados e avaliado como regular por 28%. Então, 31% dizem que é positiva, regular 28% e negativa 37%. Foi uma queda vertiginosa durante 1 mês e meio, caiu 6 pontos percentual. E eu tenho certeza de que a revisão da vida toda pesou nisso, além do Pix, além da questão do BPC-LOA, tudo caiu, tudo juntou-se e caiu, porque o governo Lula quer diminuir o gasto, porque ele gasta mais do que arrecada. Mas é evidente que gasta mais do que arrecada. Eu vou publicar aqui, talvez amanhã, os salários de alguns ministros do Tribunal Superior do Trabalho, pessoal. Chega a R$500 mil o salário de alguns ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Outros a R$700 mil receberam agora. E ele, em vez de combater isso, os gastos exorbitantes da camada dirigente de Brasília, sobretudo do Poder Judiciário, ele vai combater do pobre. Evidente que vai cair, é evidente que a popularidade dele vai cair.
E o presidente da República até agora não fez nada contra a questão das emendas. São bilhões e bilhões das emendas que não tem nem como acompanhar essas emendas, como rastrear. Isso foi gasto em quê? É chamada emenda PIX, a emenda que vai lá para o deputado. Olha aí, e agora tem uma novidade. Presta atenção aí. A popularidade da gestão Lula derreteu especialmente no Nordeste, onde a avaliação positiva recuou de 48 para 37. A avaliação positiva do Lula recuou lá no Nordeste de 48 para 37, entre as mulheres principalmente. Lula perdeu muito ponto entre as mulheres. Então, a pesquisa diz que ele perdeu muito pontos no Nordeste, que era nada contra o Nordeste, tá certo? E as duas questões que a população avalia como mais importantes no governo é a questão da violência. A violência passou de todos os limites, todos os limites. O crime organizado, eles agora têm território que é deles. A polícia não entra. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro, a polícia simplesmente não entra. E estão querendo trazer aqui também para São Paulo, lugares onde o crime organizado manda e as leis têm que ser obedecidas. Aliás, o cidadão tem que obedecer os regulamentos do crime organizado. Quer dizer, isso aí, a falta de combate, a falta de combate ao crime organizado, a violência e as questões sociais derrubaram o governo Lula. Mas eu quero fazer um apelo, eu quero dizer da minha posição aqui. Eu sou a favor de bater. Bater para derrubar. Porque se o governo tivesse forte, a prepotência dele é muito grande. Ninguém chega nem perto. Quando ele está fraco, ele começa a conversar com as pessoas. Ele precisa de nós. O governo Lula tem que pagar a revisão da vida toda, pessoal. Ele não fez nada até agora pelos aposentados. A única maneira dele recuperar entre os aposentados a sua popularidade é pagar a revisão da vida toda. Você não acha isso? Qual é a sua opinião? O governo derreteu, está derretendo. Por quê? Qual é a razão? Não pagar a revisão. Teve alguma influência nisso ou não? Qual é a sua posição? A minha posição é que a revisão foi também muito importante porque o governo Lula se desmascarou. Foi lá dizer que custava 480 bilhões, igual ao governo passado, que disse que era 380 bilhões. Então a população disse, não, eu não acredito mais nesse governo. Então a única forma do governo recuperar é pagar o que deve. Pagar o que deve, sobretudo aos aposentados. E combater a mordomia, o desperdício, a queima de dinheiro, a voracidade com que os de cima avançam no dinheiro público. O governo tem que ter uma posição sobre isso e pagar aquilo que deve para os nossos aposentados, fazer um gesto para os aposentados. Vamos para o combate. A revisão da vida toda é sagrada. Nós vamos ganhar. Eu peço a você, ajuda, faz a tua parte. Como? Divulgando esse vídeo, divulgando os vídeos da revisão da vida toda. Divulga, manda para frente, dá o joinha, se inscreve no canal. E não esquece, Deus no comando.